Glória a Deus. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Bendito seja o Deus da nossa salvação. Pode sentar, irmãos. Amém? Pode glorificar a Deus, irmão. Pode se alegrar na presença do Senhor. Tenha liberdade de exaltá-lo, de engrandecê-lo, de bendizer o seu nome, de dar glórias, honra, louvores ao nome dele. O único lugar na terra que você fará isso e não será ignorado será aqui no seio da igreja. Bendito seja o nome do Senhor. Todo ser que respira, louve ao Senhor. Amém? O Senhor receba toda a nossa adoração, todo o nosso louvor, toda a nossa exaltação. Eu queria que você abrisse a Bíblia no capítulo 3 do Evangelho de João. João 3. Evangelho de João, capítulo 3. Pessoal da mídia, eu estou usando a NAA, Nova Almeida Atualizada. Vocês vão colocar no telão. Que Deus nos abençoe. Evangelho de João, capítulo 3. Vamos ler a partir do versículo 1 até o versículo 14. Talvez não consiga falar tudo até o 14, mas o Espírito aplicará ao nosso coração. Amém? Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Este, de noite, foi até Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que o Senhor é mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que o Senhor faz se Deus não estiver com ele. Jesus respondeu: em verdade lhe digo que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Nicodemos perguntou: como pode um homem nascer sendo velho? Será que pode voltar ao ventre materno e nascer uma segunda vez? Jesus respondeu: em verdade lhe digo que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não fique admirado por eu dizer: você precisa nascer de novo. O vento sopra onde quer. Você ouve o barulho que ele faz, mas não sabe de onde ele vem, nem para onde vai. Assim é tudo o que é nascido do Espírito. Então Nicodemos perguntou: como pode ser isso? Jesus respondeu: você é mestre em Israel e não compreende estas coisas? Em verdade lhe digo que nós falamos do que sabemos e damos testemunho do que vimos, mas vocês não aceitam o nosso testemunho. Se vocês não creem quando falo sobre coisas terrenas, como crerão se eu lhes falar sobre as celestiais? Ora, ninguém subiu ao céu a não ser aquele que de lá desceu, o Filho do Homem. Assim como Moisés levantou a serpente no deserto, assim também é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todo o que nele crê tenha a vida eterna. Amém? Bendita seja a palavra do Senhor, nosso Deus. Pai, a tua palavra é santa, é bendita, é poderosa, e diante dela nós nos curvamos e pedimos misericórdia, porque somos homens, pecadores, limitados, e tanto eu como a tua igreja que está aqui, ó Deus amado, dependemos do Senhor e da tua palavra. Então nos dê graça para que eu possa pregar e para que meus irmãos possam ouvir, e que teu Espírito, ó Deus amado, possa ser aquele que ministra poderosamente às mentes e aos corações, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Amém, igreja? Glória a Deus. Glória a Deus. Irmãos, eu queria dar um tema para essa mensagem. Tem a ver com o transbordar do nosso tema, né, dado pelo pastor. E o tema seria regeneração. Regeneração, que é o tema do capítulo 3 de João, é o primeiro passo para o transbordar no Espírito de Deus. Amém?
regeneração é o primeiro passo para transbordar no Espírito de Deus. É isso que esse texto está trazendo para a nossa vida e para o nosso entendimento. E no primeiro momento, quando nós olhamos para o texto, tem uma coisa interessante, né? Que é colocado por Jesus e que deve ser clara à vida, ao coração de todo crente, de todo aquele que já é crente, de todo aquele que deseja ser crente, de todo aquele que se propõe ser um crente no Senhor, todo aquele que se achega a Jesus Cristo. Ele precisa entender aquilo que Nicodemos não estava entendendo e que Jesus esclarece para ele. É preciso nascer de novo. É preciso nascer da água e do Espírito. É preciso nascer espiritualmente. É preciso passar pelo processo de regeneração estabelecido por Deus para nossas vidas espirituais. Senão, nós não iremos entender e nem aceitar as coisas de Deus. Você vai ver, já no início do versículo 1, que a Bíblia diz que Nicodemos era um dos principais dos judeus, era uma pessoa de renome, era uma pessoa de posição, fazia parte provavelmente do Sinédrio, por ser um dos principais dos judeus, e ali ele julgava causas religiosamente difíceis, importantes, mas não entendia necessidades espirituais reais. Não entendia. Nós podemos ser religiosos, nós podemos nos tornar importantes dentro de um contexto religioso, sem, no entanto, entender o real agir do Espírito de Deus, a real vontade, a real presença, a real manifestação de Deus através do seu Espírito Santo. E Nicodemos, também sendo essa pessoa que de repente poderia dizer assim, eu não tenho muita satisfação para dar para ninguém, porque eu já sou uma pessoa respeitada na sociedade, o que eu fizer está feito. Diferente disso, ele toma uma posição um tanto quanto estranha. Ele vai procurar Jesus à noite. O texto bíblico diz que ele vai procurar Jesus à noite, meio que às escondidas, não é? Ele vai ter com Jesus de noite, meio que parece que ele não queria que ninguém soubesse, parece que ele não queria ser cotado no meio daqueles que eram tidos como sendo já seguidores de Jesus. E quando ele tem esse encontro com Jesus, ainda no versículo 2, ele diz: Rabi, que significa mestre. Mestre, sabemos que o Senhor é mestre vindo da parte de Deus. O Senhor não é alguém normal, você é de Deus, você é uma pessoa de Deus. Eu reconheço que as coisas que você faz só podem ser feitas por alguém que vem de Deus, por alguém que tem uma ligação com Deus. Eu sei que você é de Deus. E aí Jesus interrompe ele no versículo 3, né? Parece que ele a ideia aqui que eu tenho é que ele estava no meio desse diálogo. Jesus diz: peraí, você não está entendendo nada. Deixa eu dizer uma coisa para você. Em verdade, lhe digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Não pode ver o reino de Deus. E aí, amados irmãos, o primeiro ponto que eu ponho para vocês é que Jesus, ele leva a sério a necessidade da regeneração. Não importa se a gente faz parte de uma sociedade benquista, se temos cargos, se temos muito dinheiro, se temos projetos, empresas, se temos um nome famoso na sociedade, não importa. Jesus nos confronta a cada um de nós dizendo: importa renascer. Importa renascer. E nós às vezes deixamos de entender essa realidade para nós e para a vida daqueles que estão em nossa volta. Porque nós vemos muitas pessoas vindo a Jesus, mas vindo pelas laterais, vindo com as suas reticências, vindo de alguma maneira que parece que ele não quer se comprometer
com a realidade de Jesus, com a realidade de sua presença, com a realidade da sua vida e da sua proposta de vida para aquele que deseja segui-lo, para aquele que deseja conhecê-lo melhor. Então, Jesus, ele observa isso e ele nota isso, e isso não passa desapercebido por ele, passa por nós. E às vezes a gente vem na igreja ano após ano, dia após dia, porque a nossa esposa vem. A gente vem até a igreja ano após ano, dia após dia, porque o nosso filho vem. Porque a nossa mãe quer que a gente esteja nesse ambiente, mas a gente não se compromete com Jesus. A gente não se expõe por causa de Jesus. E quando isso acontece é porque ainda não houve uma regeneração. Ainda não houve um novo nascimento. Jesus olha no nosso olho, ele puxa a gente para perto dele, ele aproveita a oportunidade em que a gente está querendo dialogar com ele, e ele fala olhando dentro do nosso olho: você precisa nascer de novo. Você precisa nascer do Espírito. Você precisa passar pelo processo de regeneração. E qual é a base desse processo? Aquilo que Jesus pregou no começo do Evangelho: arrependimento e fé. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Foi a pregação de Jesus, foi a pregação de João Batista, foi a pregação dos primeiros apóstolos, é a pregação da igreja. O que é que marca uma regeneração verdadeira, um novo nascimento verdadeiro? Arrependimento e fé. Se você, por mais habilidade que você tiver, conseguir ser uma pessoa que se torna benquista religiosamente, você às vezes vai conseguir um espaço na igreja. Dependendo da igreja, você vai ser logo batizado, você vai ser colocado o seu nome no hall de membro, você vai ter oportunidade de participar de algum grupo, às vezes de liderar alguma coisa pelas suas habilidades. E isso para Jesus Cristo, meus amados irmãos, não é o que está em primeiro lugar. Tudo que nós fazemos para Deus na igreja é importante, mas isso não é o mais importante, não é o que está em primeiro lugar, porque é possível que nós estejamos fazendo todas essas coisas, mas nós ainda não nascemos de novo. Porque esse processo da regeneração, ele começa com o reconhecimento de que nós somos totalmente incapazes de fazer alguma coisa para agradar a Deus de nós mesmos, de se salvar por nós mesmos, de receber perdão de Deus por nossos esforços, de receber a salvação por algum esforço que nós possamos fazer. Nós somos e compreendemos que a nossa eternidade está prejudicada. E diante dessa compreensão, nós em fé, por fé, na fé verdadeira, na fé que invade as nossas vidas pelo poder da palavra de Deus, dizemos: olho para Jesus Cristo e creio em Jesus Cristo. Olho para essa cruz que foi levantada lá no final dos versículos que eu li para vocês. Importa que ele seja levantado, e esse que seja levantado, ele é importante porque ele foi o único que desceu dos céus para dar salvação para aqueles que precisam da salvação. Assim como Moisés levantou a serpente no deserto, importa que ele seja levantado, e todo aquele que fixar os olhos nele e que acreditar com fé nessa salvação que ele veio promover, será salvo para a glória de Deus. E esse processo começa com a regeneração, e isso é porta aberta do Senhor para o derramar do Espírito em nossas vidas, meus amados irmãos. Regeneração, de uma certa forma, ela se torna contínua na nossa vida. Ela se torna contínua na nossa vida. Porque nós aprendemos que a gente vai ter sempre que estar tentando fazer o nosso coração passar por esse processo. Senhor, eu ainda tenho uma realidade humana, então eu preciso todo momento buscar o Senhor e tentar me regenerar, tentar trazer de volta essa perspectiva do novo nascimento, da nova vida espiritual, do novo ser em Cristo, para que nós possamos, amados irmãos, ser cheios do Espírito Santo de Deus. Amém, irmãos? A perspectiva da Bíblia para o enchimento do Espírito, ela é tão poderosa que ela é um projeto de comunidade. Ela é um projeto de comunidade que começa lá no Antigo Testamento.
No Antigo Testamento nós vemos textos bíblicos importantes. Em Gênesis, em Êxodo, em vários lugares dos profetas, onde o Espírito de Deus descia sobre um grupo de pessoas e eles profetizavam. Lá no acampamento de Moisés, o Espírito desceu sobre um grupo de irmãos que não eram nem conhecidos, o nome deles. Se eu perguntar, temos 400 pessoas aqui, se perguntar o nome deles, ninguém vai lembrar. Nome esquisito lá na Bíblia. E de repente o Espírito desce sobre eles, eles profetizam. Josué fica enciumado, vai lá em Moisés e fala assim: Moisés, o que está acontecendo aí? Olha lá, fulano e fulano está profetizando. Que coisa estranha, profetizar é com nós aqui, não é com eles não. E Moisés fala assim: meu irmão, não faça isso. Eu desejaria que todos profetizassem para a glória de Deus. E ali a gente vê já Deus incubando, Deus projetando aquilo que Ele tinha como plano para a igreja. Isso vai desenvolvendo. Nós vemos Saul também junto aos profetas de Israel, indo buscar as jumentas, aquele todo processo de Deus trabalhando na vida dele, e de repente ele recebe o Espírito de Deus e ele profetiza. E ele profetiza, e esse profetizar que eu estou falando para vocês era a marca do enchimento do Espírito. E as pessoas dizem: Saul também está entre os profetas? Eu não sabia que Saul era profeta. Porque o projeto de derramamento do Espírito de Deus é para todos, grandes, pequenos, velhos, novos, crianças, adultos. Isso se prova lá no livro do profeta Joel, capítulo 2, quando nós vemos a promessa do derramamento do Espírito. Joel olhando para a eternidade, dizendo que o Senhor iria derramar o Espírito sobre toda a carne. Os filhos e as filhas iriam profetizar. Os jovens teriam visões, os velhos teriam sonhos. Até sobre os servos e sobre as servas, ou seja, sobre aqueles que eram mais desprezados naquela sociedade. Deus derramaria o Espírito naqueles dias. Bendito seja o nome do Senhor. E eles profetizariam. Glória seja dada ao nome do Senhor. Mas para profetizar, meu amado irmão, para profetizar na sua vida, através do seu dom, através da sua capacitação, através do chamado que Deus tem para você, é preciso nascer de novo. Bendito seja o nome do Senhor. É preciso nascer da água e do Espírito. Bendito seja o nome do Senhor. Esse texto, nascer da água e do Espírito, que é falado aqui por João, é uma referência que ele faz lá de Ezequiel 36, versículo 25 e 26. Veja a promessa do Senhor, que coisa linda, né? Será que os meninos conseguem colocar na tela aqui para a gente ver? Ezequiel, capítulo 36, versículo 25 e 26. Olha lá, deixa eu sair da frente aqui para vocês lerem bem direitinho. Olha lá. Então, aspergirei, derramarei água pura sobre vocês, e vocês ficarão purificados. Eu os purificarei de todas as suas impurezas e de todos os seus ídolos. Eu lhes darei um coração novo e porei dentro de vocês um espírito novo. Que promessa é essa? A promessa da regeneração, a promessa do novo nascimento, a promessa da vida nova em Deus, a promessa de ser uma nova criatura e, consequentemente, a promessa de ser cheio do Espírito de Deus, de ser lavado dos nossos pecados, das nossas agruras, das nossas maldades e de viver na dependência do Espírito, do Deus da vida, do Deus da nossa salvação. Bendito seja o nome do Senhor, meus amados irmãos. E aí nós vemos essa promessa se cumprindo lá em Pentecostes, não é? Os discípulos estavam regenerados, vivendo uma vida nova, totalmente comprometidos com a vida de Jesus Cristo, obedecendo a promessa de Jesus de maneira simples: fiquem na cidade até que do alto sejais revestidos de poder. E no tempo certo, no momento certo, o Senhor Deus enviou o Espírito Santo, e eles foram revestidos de um poder, de uma graça que invadiu a vida deles de tal maneira que nunca mais eles foram os mesmos, meus amados irmãos. E é esse poder, essa graça que Jesus tem para dar para nós. É esse transbordar do Espírito Santo que o Senhor Jesus tem para dar para cada um de nós. E não é algo custoso. Não é algo que você vai ter que fazer o maior sacrifício da sua vida para você receber de Deus. Deus
já determinou que você recebesse. Você precisa abrir o seu coração. Você precisa deixar o nascer renovador de Jesus Cristo, as águas purificadoras do Espírito de Deus, serem derramadas sobre sua vida continuamente, 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 até que o velho eu possa ser aniquilado e o novo eu ressurja com a glória de Deus, com a graça de Deus, com os dons de Deus, com a capacitação de Deus, com a palavra de Deus, profetizando e vivendo os milagres de Deus, para a glória do Deus Todo-Poderoso. Bendito seja o nome do Senhor, meus irmãos. Deus tem graça, poder e glória para dar para você, meu amado irmão. É necessário nascer de novo. É necessário nascer do Espírito do Senhor. É necessário deixar o Espírito de Deus regenerar os nossos corações a cada dia. Para encerrar, eu queria tratar de alguns pontos bem pontuais mesmo, sobre os resultados da regeneração genuína. Porque talvez a gente ainda tenha bastante problema na nossa vida pessoal e na vida da igreja como um todo, porque a gente não dá tanto valor a esse processo de regeneração na vida dos nossos irmãos. De cobrar um pouquinho mais, de forçar um pouquinho mais, de estar atento um pouquinho mais, de entender aquela relação de uns aos outros, uns edificando aos outros, não só na hora de eu bater nas costas do meu irmão e dizer assim, muito bem, meu irmão, você é uma bênção do Senhor Jesus, mas na hora também de eu dizer assim, meu irmão, você precisa melhorar em nome de Jesus. Eu tenho orado por você, eu tenho percebido que você não está bem. Eu tenho percebido que você tem escolhido caminhos, decisões, posturas, pensamentos e formas de viver que não são aquelas que Deus estabeleceu. E isso mata o processo de regeneração na vida daquele que Deus tanto sofreu para poder fazer nascer de novo. Então, uma pessoa que é regenerada genuinamente, isso serve para todos nós, meus irmãos, para nós melhorarmos. Ela é nascida de Deus, e todo aquele que é nascido de Deus não pratica pecado. 1 João 3,9. E como assim, pastor, não pratica pecado? Agora ficou difícil, né? Na década de 70, lá no Paraná, surgiu um grande líder, que ele pegou esse texto e falou assim, olha, então agora a gente entendeu por esse texto bíblico que nós que somos salvos em Deus, temos o poder de não pecar mais. Está aqui, ó, o texto está dizendo que não pratica pecado. Então é isso, acabou e causou uma confusão, meu irmão. Porque a igreja entrou naquela dimensão, né, ultra espiritual de que ninguém podia pecar mais. E começa os abusos espirituais a acontecer. E lá na frente, aquele próprio líder que disse que ninguém poderia pecar mais, pecou. Agora, isso é uma ignorância bíblica que não tem tamanho. Porque o primeiro princípio de interpretação bíblica é que a Bíblia se autoexplica. Se você vê um texto que ele é difícil, você precisa olhar para outros textos que falam a mesma coisa e discernir aquele texto. Então, o que é que a Bíblia fala com relação a nós, seres humanos, e o pecado? A Bíblia fala que nós ainda temos a natureza caída. E todos os dias nós pecamos. Você entende, meu irmão? A oração de Davi, lá em Salmo 51, se não me falha a memória, foi, Senhor, perdoa-me, depois de se confessar muito ao Senhor, de se quebrantar, perdoa-me daqueles pecados que me são ocultos. Ou seja, ele tinha consciência que tinha áreas que ele pecava, mas ele mesmo não percebia. Mas o Senhor sabia. E ele queria, através de uma relação quebrantada, consertar isso diante do Senhor, melhorar. Ele queria ir além. Então, perdoa aqueles pecados que ainda me são ocultos. Porque tem muito pecado que nós pecamos e não estamos nem aí. Estamos achando que está tudo bem. Pecamos contra o nosso próximo, pecamos contra o nosso cônjuge, pecamos contra os nossos filhos, pecamos contra os nossos pais,
pecamos contra nossas empresas, pecamos contra nossas finanças, pecamos contra o nosso Deus. E achamos que está tudo bem. E não está. Então, o texto bíblico que diz que não pratica pecado, o original desse texto, o entendimento dele é que essa pessoa não vive na prática do pecado. Não é que ela não pode pecar, isso é impossível. Porque a própria Bíblia já fala que isso é impossível. Mas é que essa pessoa não vive numa prática contínua de pecado. Por quê? Porque ela é uma pessoa regenerada, ela nasceu de novo. E se ela nasceu de novo, ela pode errar sim, ela pode falhar sim, mas essa regeneração, essa nova vida que está expressa de maneira mais profunda nela pela presença do Espírito Santo, vai fazer com que ela sinta dor, angústia e desgoste por aquele pecado e busque a Deus o mais rápido possível, dizendo: Senhor, me ajuda, porque eu não posso viver dessa forma. Eu sou um servo teu, eu nasci de novo, eu não posso viver continuamente na prática do pecado. Se você, meu amado irmão, com a sua humanidade que é igual à minha, igual de todos nós aqui, já passou por uma situação assim ou está passando, saiba que Deus está do seu lado para lhe ajudar, para lhe fortalecer, para lhe livrar do pecado, da queda, do mal. Porque se você reconhece que você está tão necessitado do Senhor, é porque a vida de Deus ainda está em você. E abrace esse Espírito que transborda, abrace Ele. Abrace Ele e diga: Espírito do Senhor, me ajuda. Eu sozinho não consigo me libertar desse mal, desse pensamento, dessa prática que eu adquiri. Mas o Senhor pode me ajudar. O Senhor pode me fortalecer. O Senhor pode fazer com que eu cumpra com aquilo que a Tua palavra e que a Tua graça foi derramada sobre a minha vida para cumprir. Segundo lugar, aquele que é nascido de Deus, aquele que é regenerado, ele ama a Deus. Ele ama e ele é nascido de Deus. 1 João capítulo 4, versículo 7. E esse amor aqui não é o amor de conceito humano, mas é aquele amor sacrificial de 1 Coríntios capítulo 13. É aquele amor que não se ufana, que não se ensoberbece, que não se ressente do mal, que não arde em ciúmes, que não procura as suas próprias benevolências. Esse é o amor da Bíblia Sagrada. Esse é o amor das Escrituras. Esse é o amor do Deus que habita os céus. Não é o amor da modernidade, o amor da propaganda na televisão, que diz que tudo é amor, que tudo é amor, que você tem que ter amor e aceitar todas as coisas, que isso é a expressão do amor. E o amor bíblico vai ao contrário disso. O amor bíblico nos leva a viver uma vida de sacrifício, de fé e de perseverança por amor àquele que nos amou primeiro, meus irmãos. E é a vida regenerada que te capacita a viver esse amor. Bendito seja o nome do Senhor. O Espírito do Senhor te capacita. Terceiro lugar, quem é regenerado é nascido de Deus e vence o mundo. Está lá em 1 João, capítulo 5, versículo 3 e versículo 4. É nascido de Deus e vence o mundo. O mundo com as suas terríveis concupiscências, o mundo com as suas agruras, o mundo com seus ataques, o mundo com o seu império maligno, o mundo com as suas propostas perniciosas. Esse mundo que jaz no maligno, e a Bíblia claramente fala para nós que ele jaz no maligno. Aquele que é nascido de Deus, ele vence o mundo, meus amados irmãos. Não importa qual o tipo de tempestade, qual o tipo de malignidade, qual o tipo de influência maligna que esteja presente no mundo. Se você é nascido de Deus, você recebe poder de Deus para vencer o mundo. Bendito seja o nome do Senhor.
Pastor, os nossos jovens estão na universidade e a maioria está se desviando porque na universidade a influência é muito grande e eles se tornam ateus. Talvez houve algum problema na regeneração desse jovem. Talvez houve alguma falha na maneira que ele entendeu o evangelho e que ele passou pelo processo de regeneração na vida dele. Porque é impossível que alguém que tenha uma comunhão e uma regeneração plena com Jesus Cristo não vencer qualquer tipo de adversidade que vier sobre a vida dele, porque isso é marca crucial dos crentes na história. Quanto mais grande, quanto mais potente foi a perseguição que adveio sobre os cristãos, mais poder de Deus eles receberam para vencer e para o nome do Senhor Jesus ser glorificado, meus irmãos. Eu não estou dizendo que é fácil. A luta dos jovens é difícil, a luta dos idosos é difícil, a luta dos casados é difícil, a luta dos solteiros é difícil. As nossas lutas são difíceis, mas nós, amados irmãos, sozinhos não poderíamos vencer nenhuma delas. É somente através da graça de Jesus Cristo e da vida com Jesus Cristo que nós temos certeza e confiamos que podemos vencer. Bendito seja Deus. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. É isso que Paulo estava querendo dizer. Eu passei fome, eu passei frio, eu enfrentei perseguição, eu fui apedrejado, eu fui desprezado, eu já vivi quase nu. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Podemos todas as coisas naquele que nos fortalece, meus irmãos, porque Ele é em nossa vida. Em quarto lugar, o que é nascido de Deus, Deus o protege e o maligno não lhe atinge. Só falta mais um ponto para me terminar, mas esse aqui é importante. Principalmente na igreja pentecostal, eu sei que eu já falei isso aqui, mas eu quero repetir. Nós temos um tipo de espiritualidade, às vezes, que ela causa uma dualidade. Isso é por influência do neopentecostalismo. E a dualidade é uma teologia dualista, né? Mais ou menos assim. Faça tudo para se livrar do maligno, porque ele é muito poderoso, viu? Se qualquer vacilo que você der, ele pega, ele derruba, ele faz tudo com você. E às vezes ali, sem querer, a pessoa cria uma teologia onde Deus e o maligno têm o mesmo tamanho. Deus e o diabo têm o mesmo poder. Deus e o diabo parece que está numa guerra eterna em que ninguém sabe quem ganha essa guerra. Então o crente está no meio daquela guerra ali, tendo que fazer um monte de sacrifício, né? Um monte de loucura, espiritualmente falando, para poder ver se ele se livra, porque o diabo, senão, já vai acabar com ele. O problema desse crente é que nem Bíblia ele lê. Porque se ele lesse Bíblia, ele iria entender que Deus, meus amados irmãos, é soberano. Deus aniquilou o diabo, o inferno, as potestades malignas, todo o seu mal, toda a sua influência, Deus já aniquilou pelo poder da sua glória. Se eles existem, é porque pela soberania de Deus, Ele determinou que eles existissem por algum motivo, que no final Deus será glorificado em tudo isso. Mas Deus garantiu que a igreja do Senhor não será destruída pelo poder do mal, do inferno e nem da morte. As portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. A igreja do Senhor, amados irmãos, ela tem poder de pisotear as potestades malignas com essa dependência de Deus, com esse novo nascer de Deus, com esse transbordar da unção de Deus na sua vida. O livro de Jó nos mostra que para o maligno tocar em Jó, o diabo teve que pedir permissão. Deixa eu tocar nele, ele é teu servo, não dá para fazer nada com ele se você não permitir, mas ele é tão fiel assim, porque tudo tu dá para ele, todas as coisas boas tu faz para ele, deixa eu bagunçar um pouquinho a vida dele para ver. Aí Deus fala assim: você não conhece Jó, você não conhece o coração de Jó, eu conheço, você não, vai lá, tenta. E Deus foi glorificado através da vida de Jó.
assim como Deus pode ser glorificado através da minha vida e da tua vida, meu irmão. Bendito seja o nome do Senhor. Nu eu nasci, nu eu saí do ventre da minha mãe, e nu eu voltarei para lá. O Senhor Deus deu, o Senhor Deus tirou. Louvado seja o nome do Senhor. E quando também Deus trazer a sua glória de volta, restaurar a vida, trazer alegria para o coração, nós podemos dizer: eu te conhecia somente de ouvir falar, Senhor. Agora os meus olhos te veem. Meus olhos veem a glória do Senhor. E é essa experiência que Deus tem para dar para você. Permaneça fiel para a glória do Senhor. O último ponto é o fruto do Espírito, que o Milton pregou muito bem. E eu não preciso mais me adiantar, porque ele já falou com propriedade. Então, se você é nascido do Espírito, o fruto do Espírito tem que estar em você. Tem que estar em mim. E se eu perceber que não está, eu tenho que me preocupar com isso. Amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Precisa estar presente na nossa vida. A gente precisa buscar isso de maneira objetiva, porque a graça Deus já derramou. A salvação e o Espírito de Deus que habita em você já te capacita a ter, amado irmão. Mas nós precisamos fazer a nossa parte também. Porque o Deus que nós servimos jamais, Ele vai ser um Deus que criou fantoches para manipular na existência humana. Vou manipular você e você vai ser uma pessoa má, porque eu quero que você seja mau. Eu vou manipular você, eu criei você, eu sou Deus e eu faço o que eu quiser, e você vai ser uma pessoa boa porque eu quero que você seja uma pessoa boa. Esse determinismo não está presente nas Escrituras. Deus nos amou tanto, que Ele teve que abrir mão de uma parte da sua soberania e do seu poder e dizer assim: eu vou dar liberdade humana para eles, para que pelo amor e pela liberdade que eu dei, eles possam me glorificar, eles possam me amar pela vontade deles, eles possam me amar como uma decisão e uma resposta da graça que eu revelei para eles e da fé que eu coloquei lá dentro do coração deles. E assim, eu serei o esposo e eles serão a minha noiva querida e amada. Que Deus te abençoe no nome de Jesus. O grupo de louvor pode vir.